Olá, boa noite. Nós estamos começando uma live hoje muito legal. É a primeira live da série Metodologias Ativas de Jesus Cristo. Nós vamos conversar com a psicóloga, psicopedagoga e consultora de RH, Maria Marta Pinto Ramos. Vai ser uma conversa bem legal, onde nós vamos falar da habilidade de Jesus de trabalhar em time. Dentro da teoria das metodologias ativas, existe a aprendizagem por time. Ela é muito falada em inglês, mas como nós estamos no Brasil, nós vamos falar aprendizagem por time, ok? Então nós estamos começando essa live, né? Nós estamos começando a nos movimentar aqui nos bastidores para a entrada dela. E até lá, gente, eu quero falar de uma coisa, é uma parábola, de uma criança que ela queria passear com o seu pai, né? E eles foram para o alto de uma montanha. E nessa montanha, a criança gritou uma vez e ela ouviu as mesmas palavras numa voz muito alta. Então ela perguntou: papai, o que é isso? Aí o pai explicou que aquilo que estava acontecendo com ela era o eco. Então, eco significa: se você não gosta do que você está ouvindo, você tem que tomar cuidado. A gente está acenando para todo mundo que está aqui. E nós vamos começar a falar sobre as metodologias ativas de Jesus de Nazaré. Boa noite, Marta. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você consegue me ouvir? Perfeitamente. Que ótimo. Severino lá do Recife está aí. Jaqueline Cacheta está aqui. Valber também. Manda um Que abraço bacana. para a Eliane nesse momento difícil, viu, Valber? Isso mesmo. Nós estamos juntos em oração. Bom, Marta, você se apresenta para o pessoal aí que não te conhece. Esse vídeo vai ficar gravado no canal Que as Escolas Podem Aprender. Esse canal nasceu, Marta, depois desse livro. Esse é o livro que foi lançado em dezembro, né? O que as Certo. escolas podem aprender. Já está na segunda tiragem, né? Então o pessoal está gostando. E agora, na pandemia, nasceram mais dois. Metodologias ativas, nós vamos falar do primeiro capítulo hoje, né? E NCC no chão da sala de aula. E se alguém quiser adquirir esses livros, aí faz contato comigo que a gente manda entregar em casa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A mata caiu, mas está voltando. É assim a vida. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que as pessoas estão ficando isoladas, em que a nossa vida parece ser difícil. E falar da figura de Jesus enquanto um grande educador é algo fundamental para a gente se energizar, para ganhar fé, energia e para a gente conseguir, né, vivenciar tudo isso que nós precisamos. A Marta está entrando novamente e aí nós vamos entender o que a Marta faz atualmente. Ela que é uma psicóloga, uma palestrante, uma consultora nacional e internacional. Marta, fala para nós o que você está fazendo atualmente, como é que está seu trabalho, antes da gente entrar nesse tema bem legal dessa noite. Então, primeira coisa que eu tenho feito muito é apanhar da internet. Cada live, cada encontro, cada novo desafio, tentando entrar nesse mundo virtual que não era tão comum para mim, né? Depois tenho feito um voluntariado de até 12 horas por dia, acompanhando pessoas em crise, junto e direcionado pelo Conselho Federal de Psicologia. E atendendo um ou outro cliente que também está precisando de ajuda nesse momento para se acostumar com tudo isso que está acontecendo. Nossa, então a vida está um pouco corrida, né, Marta? A vida está corrida demais, mas sempre paradinho na frente dessa tela de computador, Paulo. Isso. Muita gente está vivendo essa síndrome da tela, né? Essa dificuldade
de fazer essa comunicação dessa forma porque a rotina mudou, né? Mas todos nós Isso. fazemos parte de um time, né? Um time bem grande, é sobre isso que você vai falar hoje, né? Fala Achando para o nós seu desse tema. Jesus que é alguém que estimulava o trabalho em times, em equipes, Marta. Paulo, eu arriscaria dizer, se você me permite, que Deus só trabalha em equipe, né? Deus escolheu ser uma equipezinha de 3, né, para poder ganhar todos os campeonatos, e desde lá do Antigo Testamento, nunca quis trabalhar sozinho, nunca quis trabalhar ou decidir ou fazer coisas fora do contexto, e decidiu também fazer uma trajetória de aprendizado, uma trajetória de construção de uma história através de um ensino muito, de uma forma de ensinar muito flexível, muito criativa e de uma forma bem gostosa, até chegar até Jesus, que deveria, então, ser o grande aprendizado, né? Ele foi, além de o grande mestre, ele foi ainda mais o grande aprendizado, né? E que você traça tão bem no primeiro capítulo do seu livro, né? Bom, Marta, e quem fazia parte desse time? Você falou Bom, que Deus trabalha em equipe. Aí, só que isso, isso aí é como se fosse a comissão técnica, né? Comparando com o isso, time. A comissão técnica tem 3 lá, né? Pai, tem Filho e 3. Espírito Santo. E depois foi E o juntando restante? Moisés, Noé, foi juntando Abraão, foi juntando os reis, foi juntando os profetas, e esse time foi preparando o terreno, preparando a quadra para o time da primeira divisão, sem chorar por causa do Cruzeiro, né? Mesmo se eu fico triste, é, Isso. mas para o time da primeira divisão entrar. Esse time de Jesus, ele foi composto como fortalecedor, ou como time mais próximo, por 12 homens diferentes, né? Absolutamente diferentes entre eles. Alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos, outros eram pessoas de uma certa influência política, e tinha gente de todo tipo de modelo e de todo tipo de forma de lidar com as pessoas. Logo em seguida, sem muita distinção, a não ser pela qualidade do tempo em que gastava com cada um, Jesus escolhe o mundo que ele vivia para ensinar, né? Então, todo mundo que estava em volta dele passa a ser time dele. Ele, sempre que ele se encontrava com alguém, ele era educador. Ele não conseguia separar isto. É hora de ensinar e é hora de acudir, né? Eu me lembro quando a mulher hemorroísa, que tinha aquele fluxo de sangue, né? Ele fala, alguém me tocou. E o Pedro, sempre muito cuidadoso com Jesus, e o Pedro era o guardião de Jesus mesmo, ele fala, mas Senhor, está lotado de gente aqui, tem gente te espremendo por todos os lados. E ele fala, eu senti uma energia. Então, ele conversa com essa mulher, ele faz questão de educá-la, de recebê-la e de mostrar para ela que ela era importante, que é um papel fundamental hoje para os professores e que a gente está aguardando imensamente que depois da pandemia, quando tudo voltar ao normal, e eu não tenho pressa para que as pessoas voltem para a escola, porque eu tenho muito medo de alguém
adoecer para valer, ou, Deus nos livre, morrer numa escola, e isso vai ser desesperador para todos os pais. Mas então, quando a gente voltar desta pandemia, eu quero que os professores, que as pessoas sintam falta dessa delicadeza, de olhar no olho do outro e falar: eu sei que você me tocou por um motivo, eu sei que você está olhando para mim porque você quer alguma coisa, né? Então, eu estou esperando ansiosamente essa etapa. Quando ele encontra com Marta e Maria em Betânia também, e a Marta, eu não sei por que todas as Martas têm que ser difíceis, mas a Marta diz para ele, né? Senhor, você não se importa que a Maria fique aí, sentada aos seus pés, enquanto eu faço todo o trabalho da casa, né? E Jesus, sabendo da força da Marta e sabendo da introspecção da Maria, ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Só uma é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. E esta parte não lhe será tirada. Então, eu acho fantástico essa forma de educar, onde você sabe dividir quais são as preocupações, qual é a coisa importante e qual é a coisa que ninguém pode nos tirar. Quando a gente descobre isso no ensino-aprendizagem, ninguém nos segura. E eu arriscaria dizer que ninguém nos segura em uma teoria só da aprendizagem, por exemplo, porque nós vamos descobrir que nós precisamos de todas, porque cada aluno tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua forma de aprender. Marta, isso que você está falando tem a ver com aquela teoria das inteligências múltiplas do Gardner, né? Quando Jesus, como professor, como educador, ele tinha uma didática, né? Você pode falar para a gente qual era a didática de Jesus, assim, qual era a metodologia ativa? Porque parece que o troço vira moda, né? Todo mundo começa a falar de metodologia ativa como se fosse uma coisa de agora. Jesus já era um educador com metodologia ativa. Se ele fosse passivo, ele não tinha tanto seguidor que ele tem até hoje, né? Não, se fosse só na base do sermão, Paulo, a gente já não falaria dele há muito tempo. Não estaria durando aí 2000 anos. Tanto ele quanto os outros grandes sábios, né? Nós temos muitos sábios e nós temos muitos deuses, mas nós temos um Salvador e nenhum outro conseguiu se chamar de Salvador, né? Buda é o iluminado e tantos outros líderes de religiões diferentes e deuses de religiões diferentes que a gente precisa aprender a respeitar. Todos têm o seu nome, a sua alcunha, e só Jesus é que é chamado de o Salvador. Então vamos focar nele, mas sabendo que todos os outros também passaram por essa forma de ensinar. Bom, Jesus não tinha uma forma só de ensinar, mas uma característica de Jesus é que ele nunca dava o ensino de mão beijada. Ele sempre convidava as pessoas a pensar a partir daquilo que é a realidade deles mesmos. Então, por exemplo, quando Jesus encontra com um cego na beira da estrada, e esse cego está lá gritando: Jesus de Nazaré, me ajuda, me ajuda. Jesus, como se fosse absolutamente ignorante da verdade, como se fosse absolutamente ignorante daquela situação, ele vai perguntar para esse homem: o que queres que eu te faça? E ele não pergunta: o que queres que eu faça para você? Ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça em você, não para você? Eu não vou fazer nada para o ser humano. Nada que o ser humano puder fazer,
eu vou fazer, isso é com vocês. Mas quando ele pergunta isso, o cego responde com prontidão, né? Que eu veja. E Jesus, então, fala para ele que ele pode ir ver. Mas é sensacional, Paulo, porque, ao mesmo tempo, Jesus fala, vai até a piscina de Siloé, né? Lava essa laminha que eu pus aí no seu olho, faça como é de costume, né? Ele não tira a autoridade dos outros, ele não tira a fama dos outros, ele não tira aquilo que os outros têm de bom, ele divide com todo mundo. Então, essa é uma característica que eu fico imaginando quando o professor de matemática ou de física entra na sala e ele quer ser o bambambam da história, eu que sou o professor mais querido, eu é que sei todas as coisas, não precisam ver com a orientadora, isso tudo é uma frescura, e não é, né? Jesus pede que cada um continue fazendo aquilo que lhe é devido, né? Se é preciso oferecer pombas no templo, eles vão oferecer as pombas como os leprosos, ele pedia aos leprosos que fizessem. Se era preciso pagar o imposto, ele nunca negou isto, né? Falou, não, nosso reino é do céu, larga isso para lá, não. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele sempre busca que aquele aluno, aquela pessoa que está na frente dele no momento, faça a partir de si mesma. Primeira coisa que Jesus pede é, de onde você me fala? De onde você está partindo? Você quer o que mais? Né? Quando aquele jovem rico fala, olha, eu já cumpro todos os mandamentos e pago o meu dízimo e vou ao templo, o que mais que eu vou fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus podia dizer, meu filho, você está fazendo muito mais do que a maioria do povo, né? Você está fazendo muito mais do que qualquer um faria. Você está obedecendo à lei. Mas agora, larga tudo e me segue, né? E, Marta, esse jeito de educar, que é ensinar caminhando, na Grécia Antiga isso era chamado de peripatéticos. As pessoas saíam caminhando e a partir dos exemplos, né? E através das parábolas, né? O que você pode dizer sobre isso? Jesus, ele não se coloca no centro. Ele coloca o estudante, o discípulo, o apóstolo dele no centro para aprender. E a escola hoje, pelo menos a escola mais tradicional, o professor fica falando o tempo inteiro, então não tem aquilo que o Rubem Alves chamava de escutatória. Isto, Paulo, essa é uma coisa muito importante, cada vez mais necessária. E você pode ver que todo encontro que vai gerar um milagre, Jesus faz perguntas. Ele põe a pessoa, como você disse, no centro, ele põe o problema da pessoa no centro. Hoje, em países nórdicos como a Irlanda e vários outros lá no norte da Europa, eles estudam um ano inteiro, você sabe disso melhor que eu, a partir de um vídeo de 20 minutos ou de um filme de 1 hora. E eles não têm mais matéria, não tem mais a história, a geografia, a matemática, tudo é ensinado por um mestre, por um orientador. O orientador ou o mestre, ele vai distribuir a lógica da aprendizagem. Ele não vai distribuir aprendizado para ser decorado. Então, ele precisa ensinar a pensar, Paulo. E quando a gente pensa nos professores de hoje, que ainda insistem em fazer os alunos decorarem, é como se eles negassem que a internet existe.
Não existe mais um problema nenhum que a internet não possa responder. Então, as crianças e os jovens não precisam mais decorar nada. Qualquer coisa que ele queira saber, ele pode perguntar na internet e a resposta vem como uma mágica. Ele precisa aprender a pensar a partir daquela resposta e descobrir novas respostas. O mundo, até o ano de 1900 e acabando o século, do século XX, o mundo cresceu numa velocidade. E agora nós colocamos um exponencial aí, talvez em 10, em que aquilo que a gente produzia em um ano de saber, hoje é produzido no mundo em um dia. Aquilo que a gente produzia antes em um ano. Em 1998, né? Quando o professor não só mandava a gente estudar, como decorar, e na hora de fazer a prova, lá na resposta, ela colocava assim, segundo o parágrafo terceiro do texto estudado para a prova, o que diz de tal. E a gente tinha que responder tal e qual. Não é o aluno no centro, não é o pensar no centro, não é o colocar-se à disposição do saber, que hoje é a grande sacada. Eu vou aprender e vou fazer o quê com isto que eu aprendi? Eu vou me colocar à disposição daquilo que eu aprendi por mim e pelo mundo. O mundo que outro dia andava de carroça, eu andei de carroça, Paulo, mas eu acho que eu andei mais de brincadeira do que por necessidade. Apesar de muita gente dizer que eu brinquei na lama do dilúvio, né? Apesar de muita gente dizer que eu brinquei na lama do dilúvio, eu andei de carroça e agorinha mesmo, daqui a 5, 10 anos, se tanto, os meus netos estarão andando de foguete, né? A mais nova proposta de aviões hoje é que os aviões não voem na horizontal, mas agora eles vão até o espaço, de lá eles pegam outra trajetória e descem correndo. E que isso vai diminuir as viagens aí pelo mundo afora em 2 horas, uma viagem que hoje demora 13, 14, 19 horas de voo, sem contar as escalas, né? Nossa, isso é dolorido, né? Ficar lá no aeroporto parado, né? Deus me... Fala sério. 3 dias para ir daqui ao Japão, daqui à Austrália, né? São 3 dias, né? Entre esperas e trocas de aviões e mudanças que são necessárias. Isso tudo vai mudar. Sim. E qual que era, vamos dizer assim, a disciplina, entre aspas, a matéria que Jesus ensinava? Porque, olha, ele falava com criança, ele falava com jovem, né? Deixar vir a mim as criancinhas. Depois, a menina lá está doente, talita cum, levanta-te. É uma jovem, pré-adolescente ou adolescente. Tem lá um senhor que ele fala que tem que nascer de novo, que já tinha mais ou menos uns 60. A turma dele era uma turma híbrida, né? Como é que faz isso? Tudo misturado, heterogênea. A turma dele tinha de tudo, né, Paulo? E aí eu volto naquela coisa de que a atenção de Jesus era a dúvida do aluno. Aquele problema que o aluno trazia era o problema focado pelo professor. Então, aquela pergunta que o aluno te faz e a gente pensa assim, pelo amor de Deus, ele me atrapalhou a aula por isso, né? Na verdade, essa é a grande riqueza. Essa é a hora que a gente pode pegar o aluno com vários tipos de estratégias, né? Jesus, por exemplo, você disse que ele caminhava. Ele era o caminho, mas mesmo assim ele caminhava o caminho com as pessoas, para mostrar que aprendizados são movimentos, em que a gente não fica no mesmo lugar depois que aprende uma coisa. No dia que a gente aprende que é preciso, que
vamos supor, que eu aprendo como que funciona o motor de um carro, eu preciso treinar ou prototipar ou fazer um motor de carro. Eu preciso construir isso e tentar melhorar, né? Então, a partir do problema que o meu aluno tem, é aquilo que será o meu aprendizado. Não interessa a idade dele. Um homem de 60 anos, como você mesmo disse, pediu para nascer de novo, queria nascer de novo, né? 60 anos, ele podia falar, olha, já sei todas as coisas, sou um grande orientador lá no meu templo, né? Mas não, ele queria nascer de novo. E é isso que a gente faz com o aluno quando permite dar atenção à questão dele, levá-lo além daquela questão, partindo da questão dele. Então, vou voltar na história do cego, né? Que grita lá na estrada e que pede Jesus para vir. Jesus podia fazer assim, ou não fazer nada e fala, você está me vendo? E o moço já estaria vendo ele. Mas ele não faz isso. Ele cumpre passo a passo as etapas da aprendizagem. Primeiro ele bloqueia tudo. O cara já não via. Ele ainda suja tudo de lama, faz uma argilazinha na frente do olho do moço, tampa o resto que podia ser visto e fala, agora você vai andando até o templo. Antes de entrar no templo, tem a piscina de Siloé. Vai lá e quando a água se mover, você vai pular na água e vai se lavar. Né? E se alguém te perguntar se você me conhece, você não conhece, não. Né? Você não sabe quem eu sou. Ele não queria fama, ele não queria uma liderança a qualquer custo. Ele queria que todos aprendessem amor, compaixão, gentileza e igualdade. Não é muito mais do que a fraternidade. É igualdade, é filiação do mesmo Pai, né? Somos todos vindos de um mesmo lugar e vamos voltar para lá, né? Então, tem todos os passos daquela aprendizagem que Jesus, na hora que escolhe a ferramenta adequada para cada um, pode ser isso, pode ser, vai se apresentar para o profeta ou para o líder lá do templo, para cada pessoa ele tem uma forma. Para Maria e para Marta foram outras formas, né? E Jesus contava muitas histórias, né? As parábolas. E as parábolas, a gente pode sentar e ler uma parábola, cada um vai entender um pedacinho. E cada vez que a gente lê, a gente vai entender mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Aliás, isso a gente pode fazer com qualquer leitura da Bíblia, né? Eu falo que hoje, se eu tivesse que explicar tudo que eu amo e gosto e percebo nas bodas de Caná, eu falaria 4 dias sem medo nenhum, né? Muitas pessoas teriam percebido várias coisas, mas eu amo as bodas de Caná, então eu teria dezenas e dezenas e dezenas de coisas para tirar dali. A parábola ela tem essa característica. E como a gente perde essa chance, né, para dizer ao nosso aluno uma coisa que o faça pensar, para dar ao nosso aluno uma história para ele projetar o saber dele, né? Uma vez, Paulo, estava numa escola católica e perguntei às professoras se elas achavam importante agradecer. E todas elas disseram para mim que era muito importante agradecer. Liberei elas para o lanche e segurei uma pessoa comigo e falei para ela, você vai ficar na porta. E cada pessoa que for entrar, você vai dizer, seja bem-vinda e vai abrir a porta. E nós começamos a contar quantas professoras iriam agradecer.
né? Eram 82 professoras. Nenhuma agradeceu. E aí eu contei isso para elas. Vocês entraram, fulana estava na porta? Estava. Vocês agradeceram? Sim. Tem certeza? Porque nós estávamos anotando. E nós não temos nenhuma anotação. E aí elas começaram a rir e a dizer, porque eu estava distraída, porque isso a gente não faz. Então, o grande pedido que Jesus tem para nós como mestre é: aprenda e faça. Descubra e viva, que você no seu primeiro capítulo chama de congruência, com muita sabedoria, é verdadeiramente uma congruência. Tudo que a gente aprende tem que entrar em nós, tem que vir até nós, ser injetado em nós e nos fazer diferentes. Pode ser a química, pode ser a física, pode ser o português, pode ser qualquer matéria. Né? Educação moral e cívica, que nem tem mais, mas, enfim, tudo aquilo que eu aprender na escola, inclusive começando lá fora, na hora de estacionar o carro para entrar na escola, né? Se a vaga é aquela, se eu estou na segunda fila, se isso e aquilo. Então, quando eu vivo o que aprendi, e os menininhos de hoje são 200% nisso. Papai, você não pôs o cinto. Papai, você avançou o sinal. Então, os menininhos de hoje dão um show, né? E eu acho encantador quando eles ensinam aos pais. E nós estamos exatamente nessa inversão agora. Né? Os nossos filhos nos ensinam as tecnologias, pessoas sempre mais novas do que nós produzem tecnologia, nos ensinam a usá-las, nos ensinam como fazer e o que fazer com aquilo, e a gente continua apanhando. Né? É fantástico que crianças nos eduquem. Marta, Jesus, ele pode ajudar muito no nosso tempo, né? Porém, as escolas que estão, a sua maioria, as escolas que estão no primeiro lugar do Enem, não são escolas que falam, vamos dizer assim, da figura de Jesus, tal como as confessionais que estão ficando lá para trás. Acontece algumas coisas aí diferentes, por exemplo, a escola confessional, aquela que fala da figura de Jesus enquanto um personagem relevante para a história, forma o menino até o 8º, 9º ano. Aí depois ele vai para uma escola forte, entre aspas, que é aquela que vai prepará-lo para o vestibular. Muitos pais até chegam na educação infantil e perguntam em qual ranking que a escola está. O que é mais importante? Passar no Enem ou passar no vestibular da vida, você como psicóloga? E Jesus, como ele pode ajudar no nosso tempo? O Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida de que é muito mais importante saber viver do que ir à escola. Quanto mais passar, tá? Eu acho que a escola dignifica a nossa pessoa quando ela é bem vivida, tá? O relacionamento com os outros, o encontro com vários tipos de pessoas, o encontro com autoridades, o encontro com pessoas da mesma idade que eu, enfim. Toda essa riqueza de vida que a escola tem, além das matérias, tá? Nós dois conhecemos muitas editoras e que têm hoje sistemas de ensino muito interessantes. Eu acho que o Covid veio para acelerar a nossa aprendizagem. Por quê? Porque quando eles produzem um livro, na hora que esse livro sai encapado lá no fim da máquina, nós já estamos atrasados. O texto é, no mínimo, se isso fosse possível, da semana passada. E não dá mais para aprender com a semana passada. Hoje a gente aprende
é como sair da Terra, é como ir para o espaço, é como curar uma doença sem invadir o corpo do paciente, é como melhorar o meu sistema energético, o meu sistema imunológico, o planeta que a gente vive. Né? Antes a gente aprendia a história do passado. Hoje a gente precisa dar uma passada na história e saber como que nós vamos construir essa história daí para frente. E então, quando você me faz essa pergunta, o que é mais importante? Passar no Enem hoje é muito bacana, muito louvável, mas não é o que faz o ser humano. Muita gente que nunca foi na faculdade, e eu agora me lembro do Steve Jobs, muda o mundo. Steve Jobs foi na escola 15 dias, na faculdade 15 dias, né? E aprendeu lá caligrafia, nada mais. Mas a curiosidade, a vontade de mexer no futuro, a vontade de fazer coisas que impactassem nas pessoas e que facilitassem a vida das pessoas, fez dele um espetáculo de empreendedor e de um homem de grande sucesso, né? Não me desfaço ainda das faculdades, né, qualquer uma que seja, mas acho que elas precisam acordar e ficar bem mais rápidas. E o que Jesus tem para nos ensinar? Primeiro, o exemplo. Eu só posso te pedir aquilo que eu faço. Se eu te peço para ser organizado, eu tenho que ser organizado. Se eu te peço para ser educado, eu tenho que ser educado. Se eu te peço para ser pontual, eu tenho que ser pontual. Se eu te peço para estar na sala de aula com disponibilidade para aprender, para colaborar com os colegas, eu tenho que estar na sala de aula disposta a aprender, disposta a participar de tudo que acontece naquela sala. Nós temos muito para mudar no modelo escolar, mas Jesus tem isso para nos ensinar e tem essa característica que nós já dissemos. Para cada pessoa é um aprendizado diferente, para cada pessoa é um jeito diferente, é uma dinâmica diferente, é um processo diferente de aprendizado. Nós temos dezenas de estratégias hoje e os professores precisam saber delas. Mas o professor está dando tanta aula, que ele não consegue aprender o que é novo, né? E aí nós ficamos um pouquinho para trás. Jesus sempre foi à frente do tempo dele, né? E ele estava disposto a acreditar tanto no que fazia, que ele podia dar a vida por isso. E ele ensinou os alunos dele a fazerem isto. Né? Ele ensinou para os alunos a não serem reativos. Não escute uma coisa e reaja. Escute, pense, devolva com delicadeza, proponha novas soluções. Né? Ele nunca disse, você mesmo destaca isso no primeiro capítulo, Jesus nunca disse para o centurião, que chega lá e fala, Senhor, um dos meus soldados está doente. E o senhor não precisa entrar na minha casa. Eu sou centurião, eu mando o soldado ir, ele vai, eu mando o soldado voltar, ele volta. Se o senhor disser uma palavra, o meu servo estará salvo. E porque ele estava acostumado a comandar. Jesus podia aproveitar essa hora e falar, seu servo está curado. Agora você vai ser uma pessoa pacífica, saia do exército, deixe de ser centurião, deixe de servir a Roma. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente pode ir porque já está feito do jeito que você disse. Né? E ainda por cima, elogiou aquele centurião. Isso é uma coisa que a metodologia ativa chama de ensino híbrido ou aula invertida, ou seja, a aula invertida dá a possibilidade que os alunos aprendam e com o recurso que ele tem, né? Nem sempre a aula invertida precisa de tanta tecnologia, tá? Você pode
dar aula invertida até utilizando coisas comuns e simples do cotidiano. Mas Jesus tinha uma estratégia, né? Que é pegar uma coisa simples e fazer essa coisa ficar sofisticada. Pegar uma situação simples e gerar profundidade. Qual que é a estratégia desse Jesus educador? Olha só, educador é a pessoa que educa alguém quando ele está sentindo dor. Isso está nesse... Esse é o capítulo que o povo mais gosta, o capítulo 1, né? Em que eu falo das dores. A escola é cheia de dores. Vamos comigo, ó. Educador, coordenador, orientador, avaliador, indicador e formador. E nós queremos que o aluno seja lá na frente um empreendedor, aquele que empreende apesar da dor, e um vencedor. Né? Como é que Jesus dava essa aula invertida? Ou seja, qual que era a estratégia dele para ir no profundo do ser humano, que é o aprender a ser que a Unesco tanto fala? As pessoas acham que Jesus veio para mudar o Antigo Testamento. E várias vezes ele disse, não, eu não vim mudar a lei, eu vim melhorar as coisas. Porque a lei, pela lei, ela não serve para nada. A lei só serve para fazer com que o ser humano funcione melhor, que a sociedade funcione. Então, por exemplo, Jesus, num sábado, que era absolutamente proibido andar pelas ruas afora, Jesus entra numa plantação de milho, sai andando, talvez contando piada, brincando com os discípulos dele, os apóstolos, e ainda por cima ele colhe milho. E aí, alguém deles lá vai dizer, mas Jesus, isso não é proibido colher milho. E Jesus é muito claro e diz, olha, o homem não foi feito para a lei foi feita para o homem. Então, Jesus fazia esses questionamentos que depois iriam se aprofundando cada vez que aquele apóstolo, que aquele discípulo, que aquele amigo, que aquela pessoa que estava com ele por 3 minutos, cada vez que desse de frente com uma lei, pensasse, eu sirvo essa lei ou essa lei me serve? Né? Então, hoje, por exemplo, quando você fala da sala de aula invertida, imagine a gente se preparando para uma aula rural. E aí, a aula invertida vai ser lá na horta. Eu posso aprender a plantar, eu posso aprender biologia, eu posso aprender a importância do sol, da chuva, o crescimento das plantas e a seiva andando pelos caules e folhas, enfim, eu posso aprender tudo ali da biologia, da química e de muitas outras matérias. Eu posso aprender sobre o solo, eu posso aprender sobre o relevo, eu posso aprender sobre muitas outras coisas, e fica só por aí. Eu não uso a matemática. Quantos metros eu preciso para plantar 10 pés de alface? São metros quadrados, são metros lineares, são centímetros cúbicos. Eu não uso. Cada professor é como se ele fosse o único do aluno e não cria uma pega no saber. Se esse menino pudesse aprender sempre caminhar as matérias juntas, né? Se a matemática ajudasse a biologia e a biologia acompanhasse a língua portuguesa e assim por diante, e se até o meu inglês fosse sobre aquela horta que eu estou ali aprendendo, que é o meu ponto de partida, a minha sala invertida, seria sensacional. Mas o que é temeroso e que Jesus não fazia, né, é transformar em um monte de matérias distintas. Não vamos falar de política agora. Agora é hora de colher milho. Não tinha isso. Era hora sempre de falar sobre todas as coisas, né? Era hora de falar de administração de empresas, né? Jesus
conta para nós, desde aquele tempo, o que é o certo numa empresa, o que é o errado numa empresa. Eu te dou um talento, eu te dou 5 talentos, eu te dou 10 talentos, e um dia eu vou voltar para saber o que você fez com isso. Exatamente o que os empresários fazem com a gente, né? Nos dão tarefas, nos dão metas, nos dão diretrizes, e a gente tem que cumprir. Depois ele volta para saber como que a gente multiplicou. Então, Jesus dava aula de todas as matérias. Mas nas nossas escolas, cada professor quer que a sua seja única, inclusive passando para casas ad infinitos e trabalhos que você vai gastar todo o tempo para fazer só a sua matéria. Quando a gente devia estar preocupado em juntar isso num único saber. Né? Mesmo que os professores sejam diferentes, não tem importância. Mas os professores são quase rivais, às vezes, na escola. Um não quer saber do outro, eu já tenho serviço demais. Tem um capítulo aqui do livro que chama Professor Estrela e Educadores da Constelação. Jesus tinha um poder vertical, mas ele fez com que o poder ficasse horizontal. Essa é a regra da metodologia ativa básica. O professor está ali, ele é a autoridade, sim, ele é o adulto mais preparado, né? Ele é o indivíduo mais preparado da sala, mas ele deixa os alunos viver uma coisa que o Vygotsky chamava de conflito cognitivo. Eles precisam aprender errando. Né? Imagino Judas, imagino Pedro, todos os alunos da classe de Jesus. Mas o que o estudante tem que fazer para participar desse time? E educar é salvar alguém individualmente, socialmente? Por quê, Marta? O tempo voa, né? Já se passaram 48 minutos e nós só temos 3 minutos até o dia 15/9, que é a próxima conversa. Paulo, educar é salvar o mundo. Educar de forma efetiva e dignificante é salvar o mundo. O mundo hoje precisa ser salvo, literalmente. A nossa atmosfera está suja, as nossas águas estão sujas, a nossa cabeça está suja. Nós estamos muito mais preocupados com o BBB ou com a fofoca que saiu no Tinder ou que saiu no Instagram ou no Facebook do que saber de nós. Nós estamos muito mais preocupados em saber como eu criar um mundo melhor para mim do que como criar um mundo melhor para nós. E eu tenho muito que agradecer à Escola das Famílias, porque ela se preocupa com isso, né? A Escola das Famílias quer ensinar e ensina com muita categoria as pessoas a levarem o bem para além de si. Então, é super importante que a gente continue ensinando como mestres. Mas para ser mestre, Paulo, eu preciso saber. Não só a minha matéria, mas saber como aquele que eu tenho que ensinar aprende. Ele aprende fazendo, ele aprende ouvindo, ele aprende andando, ele aprende parado, ele aprende com os coleguinhas dele. Porque Jesus fazia uma coisa que para nós é inovador, mas quando alguém estuda, aprende 10%. Mas quando eu ensino para alguém alguma coisa, eu aprendo 100%. Então, quando todos nós nos tornarmos educadores, mesmo que na mesma sala em que o meu nome seja aluno, mas eu posso ensinar para o meu coleguinha que está aqui do meu lado, porque eu sei uma palavra que ele entende melhor, ou um exemplo que ele vai pegar mais rápido, quando nós estivermos dispostos verdadeiramente a educar, nós salvaremos o mundo. Salvaremos individualmente as pessoas que estão sedentas de serem heróis da sua própria vida. Nenhum de nós quer passar despercebido mais, Paulo. Cada um de nós quer fazer uma coisa bacana para deixar para o mundo, para deixar para os filhos, para deixar para a história, para deixar para a minha rua. Mas eu quero fazer alguma coisa que as pessoas se lembrem de mim.
Eu não me canso de repetir uma frase que eu aprendi esses dias com a Gláucia Tavares, e ela disse que a única coisa que vence a morte é a memória. Então, eu preciso escolher qual é a memória que eu quero deixar para as pessoas se lembrarem de mim. E certamente nós queremos deixar coisas bacanas. Certamente a gente quer deixar bons exemplos. Eu mandei um recado para a Gláucia, ela tem que responder para a gente fazer uma live. O povo aqui no WhatsApp está pedindo outra. Eu quero te perguntar se você tem disponibilidade dia 3/9, no mesmo horário. 3/9 é depois de amanhã. Ui, 3/9 é quinta-feira. Isso. Tem. 19 ou 20 horas. 20 horas, 20 horas. Que aí Tá marcado, então, pessoal, para a gente continuar a conversa. Amanhã a conversa é com a Dani Cordeiro, Daniela, que é da Escola das Famílias também. Ela vai falar sobre a comunicação não violenta como linguagem de Jesus. Então, amanhã tem mais live também. Então, 3/9, eu vou fazer o post e a gente se conversa por aí. Marta, quero te agradecer primeiro por ter lido o capítulo, né, que é um capítulo de degustação. Quem quiser, tá, gente, eu mando o capítulo, é só falar comigo esse de degustação. O ideal é você ter o livro, porque lá tem Gandhi, tem Luther King, tem Jobs. É legal, mas se quiser, eu mando o capítulo e a gente continua a conversa. Educar é o mais importante. Então, 20 horas na quinta-feira. Dia 3/9, perfeito, 20 horas. Perfeito. Muito obrigado. Paulo, eu te agradeço imensamente pela confiança. Muito obrigada, meu irmão, de verdade. Tamo junto, Cláudia. E agradeço esse povo lindo que está aí, mandando um monte de recadinhos. E, de verdade, assim, fico encantada com a gentileza dessas pessoas, né? Perfeito. Todo dia, 20 horas, tem uma live aqui, tá, pessoal? Um abraço. Tchauzão. Tchau, Paulo. Obrigado. Tchau, gente. Gratidão e alegria. Beijo. Falou. Tchau. A live vai ficar gravada.